Olá, queridos ouvintes, queridos telespectadores. É mais um dia de alegria, porque é mais um dia que nós estamos aqui em Divinópolis gravando mais um episódio de Prosas Sociológicas. E hoje com uma alegria muito grande que estamos aqui com o sociólogo Emanuel de Moraes. Tudo bem, Emanuel? Tudo jóia, boa tarde pessoal de casa também. Nós estamos boa tarde, mas eu sempre brinco boa tarde, boa manhã, boa noite, ou até boa madrugada para quem está nos assistindo na madrugada. Hoje é o episódio número 61 e é um episódio especial porque nós estamos inaugurando com ele mais uma playlist dos nossos Prosa Sociológica. Não sei se vocês perceberam, esse ano a gente saiu daqueles pensadores, clássicos, modernos, brasileiros, que a gente iniciou Prosas Sociológicas no ano passado, e abrimos algumas outras playlists, Abrimos uma sobre conceitos básicos, onde a gente viu com o Zé Geraldo conceitos de physis, da natureza e da cultura, e depois abrimos uma playlist sobre fronteiras da sociologia com o tema de relações internacionais, que foram os últimos 4 programas. E hoje nós vamos abrir uma playlist sobre as questões da contemporaneidade, questões principalmente brasileiras, mas questões que afetam o mundo todo da contemporaneidade. E hoje nós estamos com Emanuel de Moraes, que vai começar a tratar um tema que vai levar aí uns 4 episódios, que é exatamente a nova direita, que não está só no Brasil, mas está no mundo todo, mas a gente vai enfatizar aqui no Brasil, e o crescimento, o surgimento e o crescimento dos evangélicos, principalmente com relação à direita e na política. E aí, Emmanuel, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, falasse um pouco de você, da sua formação, e ele é professor, e depois já entrasse no tema e falasse um pouquinho, uma introdução desse tema para nós. Então, beleza. É um prazer estar participando aqui do Prosas Sociológicas. Meu nome é Emanuel de Moraes, eu sou cientista social e professor pela UFMG, e eu também sou membro do grupo Opinião Pública, também do UFMG. Aliás, mandar um abraço para o pessoal do grupo Opinião Pública, que é orientado pela professora Mara Teles. E desde 2023, nós do grupo Opinião Pública trabalhamos acerca de como a nova direita brasileira ela encontrou nos evangélicos no Brasil um solo fértil de propagação dos seus ideais, propagação política, e é um grupo muito importante de ser observado para pensar a contemporaneidade e o Brasil atual, porque eles fazem parte de 26% da população brasileira. E é um grupo que mais cresceu, o grupo religioso que mais cresceu no último censo do IBGE, e 26% em relação... tem muita influência demográfica, social, política, e é muita gente, muita parte da população. Então, são transformações sociais, políticas, econômicas, muito pertinentes para se compreender a dinâmica social do Brasil atual. Então, por isso que urge aí a necessidade de estar estudando todos os fenômenos sociais, políticos, que circundam esse grupo religioso. Muito legal. E, Emanuel, explica para nós, por que deu esse crescimento, o surgimento primeiro e depois esse crescimento dos evangélicos no Brasil? Então, é importante observar que os evangélicos no Brasil, o pentecostalismo, ele é um fenômeno social, fenômeno urbano e fenômeno social. Então, por que o fenômeno urbano? Porque tem vetores sociais, políticos, econômicos que influenciam junto da liturgia para o comportamento dos fiéis. Então, o pentecostalismo no Brasil, ele tem influência dos Estados Unidos. Tem um fenômeno religioso e social que aconteceu nos Estados Unidos chamado Avivamento da Rua Azusa. Esse avivamento
ele ocorreu em um certo período na rua Azusa por um pastor missionário chamado Seymour, onde havia uma confluência de várias pessoas suburbanas naquele espaço e que havia dons do Espírito Santo, havia batismo de fogo, batismo de línguas, como no meio evangélico é dito, e o curioso disso é que havia reuniões de pessoas de diversas etnias, diversos meios, em prol daquele clamor que estava acontecendo ali, né? Então, politicamente, socialmente, foi algo muito grande. E, em 1910, missionários dos Estados Unidos, a partir desse avivamento da Rua Azusa, eles vieram para o Brasil e fundaram as primeiras comunidades, primeiras igrejas evangélicas. A primeira igreja evangélica no Brasil é a Assembleia de Deus, fundada em 1911, no Pará. Aí, a partir daí, houve um crescimento da experiência evangélica no Brasil. O pesquisador Paul Freston, que é um sociólogo inglês, que estuda o fenômeno evangélico no Brasil desde o século passado, ele coloca a presença dos evangélicos no Brasil em 3 ondas. A primeira onda são as 3 ondas do pentecostalismo, na qual ele nomeia, né? A primeira onda, ela vem a partir daí de 1910 e 11 até 1950. E a experiência dessa primeira onda era de pessoas simples, pessoas humildes, socioeconomicamente. Havia aí a presença dos ditos dons do Espírito Santo e do batismo em língua, que é a glossolalia, e uma experiência simples de comunidade, onde havia ali um grande senso de pertencimento, de devoção sincera e uma certa distinção daquilo que seria coisa do mundo e coisa da religião. E essa é uma distinção muito importante que vai ser desenvolvida mais para frente durante o podcast. Pois bem, a partir da segunda onda, que a gente pode pegar 1950 até 1980, houve uma transformação social no Brasil, houve um êxodo rural no Brasil. Então, quando eu digo que é um fenômeno urbano, é que ele tem um crescimento muito forte nas comunidades urbanas, e o que faz ele ter essa grande capilaridade é que ele, além de trazer certo assistencialismo social, não é apenas isso. Ele tem um grande senso de pertencimento e participação. Então pensa, por exemplo, uma pessoa que socialmente e economicamente ela é alguém excluída. No meio evangélico não, no meio evangélico ela se torna alguém. Ela tem uma função ali, ela é vista, ela se sente importante. Então o senso de comunidade e a construção de laços sociais, ela é muito forte no meio evangélico. Então, o que fora você é ninguém, no meio evangélico você se torna um irmão, você se torna um de nós. E isso, emocionalmente, acaba sendo algo muito forte e acaba criando um maior senso de pertencimento e participação ali. E nessa segunda onda, ela cresceu bastante devido à grande presença evangélica nos meios de comunicação, principalmente na rádio. Então, houve uma maior propagação da liturgia. E a terceira onda, que começa a partir dos anos 80 até o momento atual, ela tem grande presença, os teleevangelismos, que aí já vem a parte da televisão, e grande presença de um movimento que hoje é conhecido como neopentecostalismo, que ele cresce também em confluência com o neoliberalismo no Brasil. Então, nos 80, nos 90, o surgimento da IURD, surgimento da Igreja Batista da Lagoinha, enfim. E o crescimento dos evangélicos no Brasil se dá a partir dessas 3 ondas, e ela se dá a partir do forte sentimento de pertencimento e participação de grupo. Entendi. Só antes da gente passar para o próximo tema, que seria exatamente a questão da relação dos evangélicos com a direita, só para me entender, os evangélicos, quando a gente fala, são todas as igrejas que não são a católica,
Ou tem igreja aí que não está nesses evangelhos? Por exemplo, está os maranatas, está todas as igrejas, ou só os pentecostais e os neopentecostais? Porque virou um tanto de nome de igrejas diferentes no Brasil e no mundo, né? Quando a gente fala dos evangélicos, a gente está falando da soma de todos eles ou não? Tem alguns que se excluem desse nome, só para conceituar. Não, exatamente. Então, eu reforcei mais a questão do pentecostalismo, mas naquilo que a gente entende como evangélicos, que é uma generalização, a gente entende como a partir da Reforma Protestante, Isso. a gente entende como os evangélicos, que no meio falamos como evangélicos históricos. Então aí os metodistas, os presbiterianos, e a gente tem uma ruptura do que entendemos como pentecostalismo e depois neopentecostalismo. Então os pentecostais, eles seriam aí do pessoal da Assembleia de Deus, o pessoal da... Mais americanos, né? Mais essa ideia que os americanos vieram para o Brasil. Isso, a partir da experiência norte-americana. Isso. Aí seria o pessoal da Assembleia de Deus, da Igreja Quadrangular, a Igreja Batista, os neopentecostais a partir da IURD, que é a Universal, a partir da... Hoje em dia, a Igreja Batista da Lagoinha, ela tem um aspecto mais neopentecostal, então há essa diferenciação dessas três partes. Então, quando nós estamos falando de evangélicos aqui, estamos falando principalmente do pentecostalismo e do neopentecostalismo. Isso. Na generalização, que o pessoal coloca como evangélicos, crente, seria os pentecostais e pentecostais, mas evangélicos no geral abarcam essas três partes. Fala, não, metodista, maranata, esses outros. Todos eles são evangélicos. Tá, beleza. E agora vamos cair para a segunda parte do nosso estudo, que é exatamente, Emmanuel, essa relação política dos evangelhos com a direita. Ela é natural ou foi alguma coisa deliberada, foi captada? Como é que isso acontece? Como é que surgiu essa relação dos evangélicos com a direita, especialmente no Brasil? Eu não sei como é que isso funciona fora do Brasil. Então, é bacana observar porque até a segunda onda, a questão que eu disse anteriormente sobre coisas mundanas e coisas da igreja é que qualquer atividade que não fosse diretamente relacionado a dentro do ambiente litúrgico da igreja era considerado mundano. E coisa mundana é aquilo que não faz parte do escopo litúrgico, dos símbolos, das crenças e valores que são fomentados dentro do espaço da igreja. E a política era vista como uma coisa mundana. E um dos propagadores e nome influente dessa segunda onda é o pastor Macalão, da Assembleia de Deus, Rio de Janeiro, e que foi um dos responsáveis por essas caravanas de evangelização no Brasil e que ajudou a propagar a fé evangélica no Brasil. E o pastor Macalão, ele tem uma figura muito importante porque ele foi uma das primeiras figuras que teve essa aproximação do meio evangélico com a política. Então ele teve muita influência em conseguir, por exemplo, acesso a meios de comunicação, acesso à rádio, no período ditatorial, e fazendo com que houvesse uma expansão da Assembleia de Deus no meio político e no meio da comunicação. Então essa aproximação por parte das lideranças, ela foi uma aproximação, vamos dizer assim, de barganha. Então, era a partir dos interesses da própria igreja, junto com aquilo que as lideranças políticas poderiam ganhar com esse advento de uma nova fé que estava sendo crescente aqui no Brasil. E hoje a gente vê essa aproximação dos evangélicos e da nova direita. Ela ocorre em duas perspectivas. A primeira, no pensamento do fiel evangélico, há uma visão da política como um lugar que deve ser ocupado. Então, é uma perspectiva de que é um lugar
onde há tomada de poder, há tomada de decisão, e que deve ser ocupado por um de nós. Então, há uma crescente desse pensamento de que a política não é mais algo mundano, mas sim algo que eu devo ocupar. E tem uma, vamos dizer assim, teoria que é o dominismo, que é a teologia do domínio, onde existem 7 esferas na sociedade que o evangélico deve dominar, que, nessa perspectiva, ela vai ajudar a preparar o mundo para a nova vinda de Cristo. Não é uma perspectiva que é altamente difundida diretamente no meio evangélico, mas algumas lideranças utilizam dessa perspectiva da teologia do domínio como projeto de poder, de avanço do meio evangélico nessas esferas da sociedade. E uma das esferas desse dominismo é a esfera política. Então, parte da presença dos evangélicos no Brasil dá esse entendimento do ter que dominar, é como se fosse uma neopentecostalização do Brasil, vamos dizer assim, né, das esferas da sociedade. A esfera política é uma que é central para essa perspectiva, né? Entendi. Então, quer dizer, você disse aí que começou ali ainda na ditadura militar, com uma espécie de barganha, principalmente onde os políticos viam nos evangélicos oportunidade de votos. Isso. E os evangelhos as oportunidades de estar na rádio, estar na comunicação, obter meios aí de fazer uma divulgação das doutrinas, não é isso? Exatamente. Beleza. Mas aí vamos avançar, e como é que disso partiu para essa ligação com a direita, ou com a nova direita no Brasil? Então, um reforço de pensamento preconceituoso que existe no Brasil é a ideia de que evangélico não pensa, evangélico segue o pensamento das lideranças, do pastor, e a gente vê o reforço desse, vamos dizer assim, estereótipo muito presente atualmente, né, politicamente. Mas só que, além de ser algo preconceituoso, e durante os episódios eu vou destrinchar um pouco dessa, vamos dizer assim, parte desse preconceito, essa relação, ela ocorre com uma confluência de valores. Então, ou seja, a liderança política, ela não influencia no modo como eles vão pensar. Há uma confluência de valores. Então, é como se predisposições que as pessoas já têm com as suas crenças, valores, que influencia na sua tomada de decisão política, elas são ativadas por essas lideranças. E a questão religiosa, principalmente a questão religiosa evangélica, ela ativa diretamente isso. Em 2021, um pesquisador chamado Smith, ele vai dizer que o meio evangélico tem uma maior coesão de se organizar politicamente em relação a voto, em relação a comportamento político, e, igual eu disse, 26% dos evangélicos, 26% dos evangélicos no Brasil, mas só que a maioria continua sendo católica. Então, por que há um maior protagonismo político dos evangélicos e não dos católicos e outras religiões? Devido a isso, há uma maior coesão política do meio evangélico em relação ao catolicismo, e nessa coesão há um projeto de poder, um projeto religioso, e a direita, ela achou no meio evangélico esse solo fértil, uma maior capilarização, porque eles conseguiram entrar a partir do ressentimento político que assolou o Brasil, ressentimento político gerado por uma crise de representação política, e é bacana observar que o meio evangélico, a partir dessa crise de representação política, que gera uma instabilidade nas instituições democráticas e uma crise democrática, ela se apresenta também como um ator político. Então, a perda de confiança política nas instituições, nos partidos políticos, nos políticos tradicionais, ela foi abarcada, essa presença, a partir da igreja evangélica também. Então, a direita brasileira, ela conseguiu entrar a partir desse ressentimento político de grande parte da população, e também a partir
dessa ânsia de poder do meio evangélico, protagonizado por essas questões que eu disse acerca do dominismo, vontade de estar ocupando esses espaços. Entendi. E confluência de valores e crenças. Então, por exemplo, grande parte do discurso da nova direita brasileira é a partir de crenças, valores, sentimentos, e são símbolos, questões que em um Brasil em polvorosa, em um Brasil em crise, acaba sendo uma certa estratégia de comunicação que faz com que o seu projeto político seja melhor abarcado. Porque o perfil do evangélico no Brasil, ele é um perfil de grande maioria negro, de mulher e de pessoas pobres. Então, no comportamento político, a gente observa o voto a partir de 3 principais áreas, que é o voto sociológico, o voto psicossociológico e o voto racional. O voto sociológico, ele vai pensar que as pessoas organizam o seu voto a partir do seu contexto social. Então, ele vai pensar em quem vai organizar sua vida a partir do que vai beneficiar economicamente, socialmente. Ele vai olhar o seu contexto. O voto psicossociológico, ele vai olhar isso, mas só que a questão das crenças vai estar em maior vantagem. Então, você pode pensar políticas públicas que vão melhorar a sua vida, mas só que o medo do kit gay vai ser maior. O medo do banheiro unissex vai ser maior. Então, são gatilhos mentais, vamos dizer assim, né, que flertam mais com essa parte da população. Tá. E o racional é aquele que só pensa racionalmente, não leva em conta os gatilhos, né? O voto racional, ele tende a ver mais o que ele vai ganhar com isso, né? Oferta e demanda. Ah, tá. Muito bom. Só resumindo aqui para ver se eu entendi bem como é que foi essa aproximação. Resumindo o que você falou. Havia um grande vazio, né, que a população toda do Brasil sentiu, inclusive os evangélicos, uma crise de representação deles no poder, e que a direita se apossou disso de uma forma que eles estavam cansados da política, queria novas coisas, queria novos projetos, né, rechaçando os políticos antigos, os políticos cadê, conseguiu convencer os evangélicos que a direita havia uma coesão com os valores, né, dos evangélicos com os valores da direita. Mais ou menos é isso? Resumindo? Exatamente isso. Então, igual eu disse, esse reforço de um pensamento preconceituoso, né, de certo modo, ele dá a noção de que há uma manipulação, né? Então, há uma confluência de valores a partir daquilo que você viu como central na sua vida. E Entendi. Que marca aí aquilo que a gente chama de voto psicossociológico. Mano, tá muito bom o papo, tô aprendendo muito, mas infelizmente a gente já tem mais de 20 minutos de programa, vamos ter que deixar para o próximo programa, que eu quero entender mais o perfil do evangélico, né? Então eu queria aprofundar um pouquinho nessa ideia do perfil do evangélico e também entender como é que os evangélicos vão crescendo, né? Sendo que a ideia seria, por exemplo, de Weber, uma outra ideia. Exatamente. Aí, só que isso fica para o próximo programa. Muito obrigado, amigos ouvintes. Estamos encerrando aqui o programa número 61, né? E lembrar, a gente esqueceu de falar, que esse programa é um oferecimento do GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania. Se você gosta desse tema de sociologia, análise sociológica, agora também das questões do Brasil e do mundo nessa playlist, compartilhe, curta, divulgue para os seus amigos. E semana que vem estamos de volta continuando o tema dos evangélicos e da nova direita no Brasil.